assunto hoje é política. Galera, talvez essa palavra assuste um pouquinho, a gente conversa bastante sobre essa questão, não só aqui na aula de sociologia, mas também na filosofia, também em atualidades e tudo mais. O intuito dessa aula é a gente relembrar a importância disso através de uma perspectiva histórica desse termo, né? Vamos dar uma olhada ali. Política, o termo política, ele vem da ideia de polis. Polis significa cidade. Então, outras palavrinhas que têm esse mesmo sufixo, né? Polis, polícia, polidez, né? Então, já tem a ideia de que, por exemplo, para viver na cidade, portanto, para viver perto de outras pessoas, nós precisamos ser polidos. Polidos é no sentido de claro, de limpo, que se tornou sinônimo de educado, de gentil, ok? Porque você faz parte, então, da cidade, você consegue conviver junto com os outros. Daí, falar de política significa falar da vida coletiva, tá? São os termos-chave para a gente entender aqui. A vida coletiva, falar sobre isso, pensar sobre isso, significa escolher modos de viver, escolher como viver. A política ela vai tentar buscar respostas para a pergunta fundamental: como viver coletivamente, né? Daí, pessoas, essa resposta não é uma só. Bem que podia ser uma só e a gente já está vivendo mais tranquilo, talvez um pouco entediado, mas assim, a resposta ia ser estável ao longo da história. Claro que não é assim, as coisas mudam, o tempo não para, como a gente já brincou, né? A resposta à pergunta como viver, ela é fluida, porque ela vai variar de acordo com as condições históricas, do desenvolvimento econômico, das relações de poder na sociedade, isso é extremamente variável. Daí, gente, falar sobre o que é política é uma questão inexata. Nós não teremos uma definição sobre o que é política definitiva. Por isso que a gente precisa entender esse complexo de termos aqui para que a gente possa articular uma compreensão sobre o que é política. Bom, então, fluidez vai sempre tentar, pelo menos essa é a ideia, a fluidez vai sempre tentar por mais diferente resposta que isso possa ser, ela sempre vai tentar flertar sobre a ideia do bem comum, tá? Então, como a maior quantidade de pessoas, idealmente como a totalidade de um grupo de pessoas, pode viver bem juntas, bem comum. Isso vai ter uma relação direta com a concepção do que é justo ou injusto, portanto, com a concepção de justiça. E concepção de justiça traz para a gente outras duas categorias fundamentais, que é autoridade e obediência, né? Até que ponto nós obedeceremos determinada lei, porque essa lei representa uma autoridade para nós. Então, esses dois termos são fundamentais. Vamos dar uma volta aqui para cima. Bom, a vida coletiva, ela se constrói através da ação. Eu posso estar aqui dentro da minha casa pensando em fazer alguma coisa sobre as pessoas que moram aqui ao meu redor, na minha cidade. Eu posso estar pensando nisso. Ok, tudo bem, eu tenho o direito de pensar. Agora, isso é diferente de quando eu passo a agir de acordo com esse pensamento, né? Aí eu tenho essa ideia de que a vida coletiva ela se constrói através da ação. Porém, temos uma coisa muito importante, um detalhe fundamental, que em alguns casos o não agir também é agir. Então, se eu estou numa vida coletiva e eu sou omisso com relação a uma ação que alguém esteja tomando, essa minha omissão com relação à ação de alguém, ela é um ato político. A minha omissão é um ato. Por quê? Qual que é o perigo quando a gente fala da relação de poder política? Negar é dar direito de ser negado. Isso quer dizer o seguinte, que se eu nego que a ação do outro é ofensiva ao bem comum, por exemplo, se eu nego, eu falo, não, tudo bem, esse cara está fazendo X coisa ali, não tem problema, certo? Não tem problema isso. Se eu nego
essa responsabilidade que eu tenho de falar, eita, isso aí você não pode fazer porque é contra o bem comum. Se eu não faço isso, no futuro eu estou dando o direito de que aquela pessoa olhe para mim e fale assim, eita, mas aquela hora que eu estava ofendendo o direito daquele grupo, você não falou nada, agora então você não tem direito de reclamar que eu estou fazendo a mesma coisa para você, né? Que eu estou fazendo a mesma coisa com relação a você. Então, cuidado com essa ideia. A ação é fundamental, mas em algumas circunstâncias a não ação, portanto a omissão, ela é um problema. É esse estado de coisas aqui que é característico dos sistemas totalitários de poder, onde eu tenho fundamentalmente a ruptura da política. Por que a ruptura da política acontece? Porque esse ciclo aqui não se fecha, não se volta novamente ao bem comum. E eu vou ter parcelas da população que vão ser expurgadas do jogo político, da possibilidade de disputa de poder no jogo político.